Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se encontrar dentro de cada um de nós. Vamos nesse vídeo conhecer a primeira história do segundo item do capítulo 7 deste livro chamado Umbral. Projeções mentais, testemunhos e resgate espiritual, livro ditado pelo Espírito Caibar Schutel. O segundo item deste capítulo número 7 é o item dedicado a relatos de assassinos. Lembrando que todos eles são habitantes, ou melhor, foram habitantes do umbral cavernoso, a pior faixa de vibração umbralina que existe. O primeiro relato, portanto, que vamos conhecer deste item é o relato do espírito intitulado Paulo Marco. Eu fui a parte suja do jogo, esse jogo de cartas aleatórias que era o meu casamento. A minha parte era satisfazer a mulher somente para que a relação matrimonial durasse o tempo necessário a atingir algum objetivo materialista, como a consagração da sociedade comercial entre as famílias. Depois caia fora. Nunca entendi realmente qual era a meta do casamento e nem me interessava conhecer. Viver uma longa existência debaixo do mesmo teto, criando filhos e disputando espaços, aturando atos intragáveis e hábitos desprezíveis. E tudo em nome de um sentimento maior que era o amor casamenteiro. Esse sentimento mentiroso, cobrado dos cônjuges, mesmo daqueles que mal se suportam. Pensava, devesse existir alguma espécie de amor, algo inexistente em vários matrimônios, cujo perfil giraria pelo menos em torno do dinheiro, da riqueza, da continuidade do nome, sem mais o quê? Um amor materialista. Eu nunca quis de fato casar-me, mas vivia bem e o sexo era suficiente. Ganhei bastante dinheiro como amante profissional e sempre julguei estar fazendo um bem ao casal que me contratava, ou as mulheres que me desejavam longe das vistas de seus maridos, companheiros ou namorados. A juventude foi um período esplendoroso e com o meu corpo bem tratado, conseguia tudo ou quase tudo. Um bom apartamento, viagens para inúmeros locais interessantes, sempre com tudo pago. Um belo carro esportivo, roupas elegantes e caras. Os melhores restaurantes das grandes cidades para onde me dirigia semanalmente eram minhas opções. Como disse, na minha visão, salvei mais matrimônios do que destruí relações. Eu era um técnico na arte de amar e conhecia exatamente as carências femininas e muitas masculinas. Um especialista em sexo como eu não discriminava homens, embora preferisse as mulheres. Quando envelheci, perdendo o viço de meu físico escultural, acho que passei por diversas fases. Primeiro, experimentei a surpresa. Verdade absoluta que foi a surpresa. A gente nunca imagina ficar velhos. Cabelos embranquecem, o ritmo dos exercícios cai demasiadamente. A vista fica mais fraca e lá vêm os ridículos óculos. A noite mal dormida
é cobrada no dia seguinte, enquanto o organismo torna-se menos resistente a certos alimentos e determinadas bebidas. O segundo período é de medo. Envelhecer significa mudar para pior, e meu materialismo não conseguiria suportar uma vida medíocre, comendo arroz e feijão com um punhado de batatas e talvez um bife. Horrorizava-me essa classe média conformada, que levava os filhos para cima e para baixo, fazia sexo uma vez por mês ou por semestre, tinha amigos para jogar baralho e frequentava um cineminha vez ou outra. O medo tornou-se um péssimo companheiro, pois me fomentou os maus pensamentos. Não que nunca os tivesse fomentado. E a ganância desenfreada também foi fomentada. Não podia acreditar que, de uma existência plena de realizações luxuosas e ideais, poderia experimentar a pobreza e tudo o que sempre abominei. Foi a partir dessa fase que comecei a, digamos, me apossar de mais bens materiais do que pretendiam me ofertar. As mulheres sentiam o meu desgaste, mas eu as compensava com mais atenção e servia de bom ouvido para seus reclamos sentimentais. Entretanto, para garantir meu futuro, exigia melhor pagamento e, não obtendo, eu mesmo cuidava de tomar emprestado. O terceiro período de meu envelhecimento acarretou-me raiva e tive o meu primeiro grande dissabor. Envolvi-me com uma mulher casada, dessas de elevada sociedade, que curtia um gatão mais idoso para circular sem que fosse tão aviltante, pois seu marido também tinha idade elevada. Partilhamos mesas, camas e viagens. Sentia-me outra vez no céu do materialismo, até que ela conheceu um rapaz com 1/3 da minha idade e disse-me candidamente, entre aspas, apaixonei-me. Nesse momento, a cólera tomou-me por completo. Coloquei minhas mãos em torno do seu pescoço senil e apertei sem nenhuma dó aqueles quebradiços e malditos ossos. Ela se debateu como um peixe na rede e foi parando aos poucos. A minha fúria era tamanha que arrebentei aquele belíssimo colar de pérolas, cujas bolas espalharam-se pela sala do nosso covil. Ela apagou sob meu inteiro controle. Morreu. E para mim mesmo disse, bem feito. Estava realizado por ter finalmente mandado na relação, ter sido superior, ter a minha autoestima preservada. Senti-me orgulhoso. O resto qualquer um pode deduzir. Criminoso ignorante como eu, logo fui encontrado e preso. Aí veio a minha inteira desgraça. O ingresso no cárcere foi o meu fim. Morri um pouco por dia, até falecer de vez. Eis que certa época, abri meus olhos na escuridão e tinha sido tragado para este outro buraco, que guardava a semelhança com a cela onde eu estava. Lúgubre, úmido, quente como uma sala de vapor fervente,
e escuro. Aqui há lapsos de luzes, mais parecidas com fogaréus, e raios cruzam nossas cabeças em estrondos horríveis. Se o objetivo era mostrar como tudo pode ficar pior, acertaram. Quem aqui me colocou atingiu a sua meta. Vamos agora, após este relato, conhecer as informações de Caibar Schutel a respeito deste espírito. Paulo Marco era um rapaz de rara beleza física, embora desde cedo preguiçoso e irresponsável. Desde jovem percebeu a chance de construir o seu conforto pelo físico e nisso investiu, como demonstra a sua própria narrativa. Materialista, vaidoso, cultor de belezas exclusivamente físicas, nunca viveu um amor autêntico e, por conta disso, irresignado em face da velhice, culminou por matar uma pessoa. Seu carregado perispírito não lhe permitiu visualizar a luz em seu desencarne, mas somente as trevas umbralinas. O seu arrependimento será a chave que abrirá a porta para o estágio em colônia espiritual. Dessa forma, portanto, temos o primeiro relato do item Os Assassinos, a história do espírito intitulado Paulo Marco. Vamos então iniciar nossas reflexões a partir das informações que Caibar Schutel nos apresenta a respeito deste espírito, quando ele nos diz o seguinte: Paulo Marco era um rapaz de rara beleza física. Ou seja, esse espírito, quando reencarnou aqui no plano físico, trouxe junto a ele muitas provas a serem vencidas. Uma das provas que ele trouxe foi a prova da beleza física, a qual ele deveria enfrentar, vencer, para retornar ao plano espiritual com essa vitória. A vitória sobre a questão da beleza física. Mas não foi isso que observamos no seu relato. Ele sucumbiu à sua aparência externa. Porque a beleza física causa o quê? Arrastamentos. Gera fascinação e traz o quê? Facilidades. Desde jovem, percebeu a chance de construir o seu conforto pelo físico e nisso investiu. Eis aí a queda desse espírito. A porta larga para Paulo Marco foi a sua falta de força para vencer a questão da beleza física. Já que o seu caráter, a sua personalidade apresentava traço de preguiça, de irresponsabilidade, de vaidade e de materialismo. Aqui são apenas 4 itens. Preguiçoso, irresponsável, materialista e vaidoso, que tomba na prova da beleza física. E como é que eu posso entender então essa questão da queda pela beleza física? Peguemos uma pista de boliche. Então, a pessoa pega a bola, né, aquela bola pesada de boliche, e lança na pista. Essa bola corre todo o perímetro da pista e atinge os pinos. Na pista lá de boliche nós temos 10 pinos de boliche.
A bola às vezes derruba 10, derruba 9, derruba 5, derruba 2. Depende da qualidade de quem lança a bola. A bola, portanto, de boliche é a prova da beleza física. E os pinos que serão atingidos ou não pela bola somos nós, espíritos reencarnados e espíritos desencarnados. Quantas vezes nós não temos a prova da beleza física vindo ao nosso encontro? Porque ela vem, cedo ou tarde. Nós já vivenciamos esta prova. Se não estamos vivenciando hoje, vivenciamos sim no passado. Todos passam por ela. É lei. É pela questão da aferição. Pela questão de colocar dentro do espírito a capacidade para vencer as facilidades que a beleza apresenta. Facilidades materiais do plano físico, logicamente. Todos nós passamos por isso. E ela vem na nossa direção. Nós somos os pinos. A beleza física, como uma bola de boliche, ao me atingir, ela me derruba ou não? Aqui ela derrubou. Derrubou o Paulo Marco. E a quantidade de pessoas que são derrubadas por essa bola de boliche chamada beleza física é gigantesca. Se nós temos ali naquela pista 10 pinos e a bola vem, invariavelmente derruba 9. Em se tratando da prova da beleza física. De 10 belos, um talvez consiga vencer esta prova. Porque os seus arrastamentos são muito fortes. A fascinação deixa o espírito embriagado. E as facilidades são gigantescas. A própria narrativa dele nos apresenta isso. Bom apartamento, viagens, belo carro esportivo, roupas elegantes, melhores restaurantes, dinheiro, etc. São as facilidades, são as portas largas do mundo, que a sua rara beleza o proporcionava. Logicamente que isso em acordo com aqueles que o procuravam. Porque se existe a oferta, existe aquele que busca por essa oferta. Porque se nós pegarmos a beleza de Paulo Marco, tirarmos ele da onde ele estava, naquele momento, naquela sociedade, e colocarmos ele numa sociedade que não se interessa pelos serviços que ele oferecia, o que iria acontecer? Ninguém iria procurá-lo. Se existe uma oferta, é porque existe uma procura. E quanto mais o procuravam, mais ele investia naquele segmento, já que ele foi um espírito, naquele momento, materialista. Vamos trazer agora essa questão para os nossos dias atuais. Será que nós estamos vivendo tempos mais espiritualizados ou estamos vivendo tempos mais materializados? O que nós temos observado no nosso dia a dia? Você aí onde você está e eu onde eu estou. O que nós temos observado invariavelmente? As pessoas que você conhece estão mais espiritualizadas e menos materializadas? Ou estão mais materializadas e menos espiritualizadas?
Não estou falando de religião, de quantidade de frequência em reuniões religiosas, a cultos. Estou falando disso. Eu estou falando naquilo que as pessoas têm buscado. Porque nunca na história desta humanidade houve tanta oferta de informações que possam auxiliar na mudança de paradigma. Nunca houve. As informações estão espalhadas para quem deseja informação. Então nós temos uma grande oferta. Essa oferta tem sido bem aproveitada pelas pessoas? Será que as pessoas estão buscando mais o quê? O autoconhecimento, a interiorização, a introspecção, a reflexão, a meditação. O conhecimento das informações espirituais, a autoanálise de seus desejos, de suas escolhas, suas tendências e inclinações. Ou as pessoas estão mais voltadas para as questões materiais, pontuais. As pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser, em prosperar fisicamente, em prosperar materialmente, em se impor sobre o outro, em mostrar o quanto é capaz de conquistar em termos financeiros. As pessoas estão dando mais ouvidos a quem? Aqueles que trazem uma palavra de elevação, de esclarecimento, de iluminação, ou aqueles que falam de questões políticas, econômicas, futebolísticas, empresariais. Os ouvidos estão voltados para o quê? Para o encastelamento dentro de uma corrente religiosa ou para a harmonia entre as várias situações espirituais que o plano elevado nos apresenta? Com a explosão das mídias sociais, o que nós vemos dentro destas postagens nas mídias sociais? A estupidez, a ignorância, a bobagem, a perda de tempo, ou nós estamos buscando o alimento que alimenta o espírito? Será que nós sabemos hoje em dia separar as coisas? Ou somos alvos fáceis, somos bombardeados o tempo inteiro e estamos nos conectando às bobagens que nos fazem perder tempo? Nós temos aqui um relato de um espírito que se perdeu porque as facilidades do mundo o levaram à grande queda. Porque além dele se perder nele mesmo, ele comete um assassinato. E é relocado ao plano espiritual inferior, umbral cavernoso, que é ambiente hostil e da pior qualidade. Tudo isso por quê? Tudo isso para quê? O que faltou para Paulo Marco vencer suas provas, vencer suas dificuldades? O que faltou para ele? O que falta para mim melhorar o que eu sou? Vencer minhas provas. Eu estou agora lidando com as minhas provas. E a minha prova é do tamanho que eu sou. Minha prova não é maior do que eu, nem menor do que eu. É na medida exata. É para mim. É feita sob medida.
Mas como é que eu venço essa prova? Aqui são relatos daqueles que não venceram suas provas, suas dificuldades. Que optaram pelas facilidades, pela porta larga do mundo. Jesus já disse: entrai pela porta estreita. Mas imaginemos uma porta estreita. Quantas pessoas passam por uma porta estreita? Uma de cada vez. Com muita dificuldade, com muito esforço, com muita vontade de passar. Então eu preciso ter vontade, eu preciso querer. Mas ele, espírito preguiçoso, indolente, irresponsável. Irresponsável ele nos apresenta, no seu relato, quando ele diz que não deseja compartilhar a vida com ninguém. Nem com esposa, nem com família, nem com filhos, com ninguém, ele não quer. Ele quer compartilhar a vida dele com os ganhos fáceis, porque ele também não quer trabalhar. É um egoísta. É o que ele é, um espírito ególatra. E ainda ridiculariza e debocha das pessoas que escolhem aquilo que ele não deseja por ele. Não respeita a escolha dos outros. Porque muitas vezes a prova de uma reencarnação está no filho, na filha, na esposa, no pai, na mãe, no convívio familiar. E quando eu fujo a essa questão, eu estou fugindo da prova. Mas para ele o interessante era suprir o seu orgulho, a sua vaidade, a sua luxúria. E assim ele fez. E lhe foi permitido agir dessa maneira, como é permitido que eu haja como eu desejar, como eu bem entender. É permitido, mas vai ter consequência. Aí vem alguns pontos na sequência do seu relato que mostra o quanto as escolhas precisam ser bem feitas. Porque ele escolheu, não escolheu? Materialista vaidoso, cultor de belezas exclusivamente físicas, nunca viveu um amor autêntico. Ele escolheu isso. Frio, distanciado de qualquer contato mais próximo em questão de sentimentos, utilizando das fraquezas e fragilidades dos outros, que é isso que ele fez. Quando uma mulher casada, quando um homem casado busca fora do casamento um relacionamento sexual, é uma fragilidade, é uma fraqueza. É um defeito de caráter, de personalidade. É um desvio de comportamento que essa pessoa apresenta. Isso muitas vezes está atrelado a uma série de outras questões. Questões que a psicologia muito bem investiga. Também questões de obsessão. Tudo isso está junto. Nada disso se separa. Então ele aproveita da fraqueza para o quê? Para sugar. Temos aqui o retrato de um vampiro. Paulo Marco foi um vampiro que, diferente daquele do filme que vai lá, morde o pescoço e bebe sangue, a bobagem toda. Mas aquela bobagem fictícia espelha uma realidade que existe no plano espiritual, que é a vampirização. Ninguém bebe sangue mais que aqueles que adotam esse comportamento, essa posição. Eles de fato sugam
dos que estão no plano físico aquilo que eles precisam para atender o desejo pontual ali, naquele momento. Então aqui, esse homem que seduzia pela beleza tinha apenas um interesse: sugar, se aproveitar, tirar proveito do que o outro ou a outra poderia lhe oferecer. Um vampiro. Naquele momento. Descartando aqueles ou aquelas que não podiam lhe oferecer nada. Um comerciante que comercializava a sua aparência física, sua presença física. Como eu não separo corpo de espírito, ele vendia o corpo, também vendia o seu espírito. Tudo que acontecia no corpo, acontecia no espírito. Todo sentimento que ele recebia através do corpo, se fixava no espírito. Daí a grande queda. Não se separa uma coisa da outra. Porém, feita a escolha, vou por esse caminho, nós todos temos um período de existência no plano físico, que pode se demorar ou pode ser curto. Se ele vai se demorando, naturalmente o desgaste do corpo acontece. Aconteceu para ele. E as dificuldades físicas vão se fazendo presente. Mas como que um espírito, um homem que pautou sua vida pela aparência física, vai lidar com a queda da aparência física? Como digerir o fato de que a juventude não é eterna e que ela tem apenas um curto espaço na nossa vida? Observa-se então a chegada da idade mais avançada, perde-se então o vício, tudo muda. Como uma pessoa que o tempo inteiro na sua caminhada no plano físico cultuou a beleza vai lidar com o desinteresse dos outros perante ele. Como resolver essa equação, então? São as ciladas nas quais o próprio homem se coloca nela. Porque ele escolheu isso. E aí vem a questão que é das mais importantes na caminhada desse espírito. Porque depois de construir uma estrada, uma via mal pavimentada, ele comete um assassinato. Depois de ter uma vida absolutamente sem nenhum sentido, sem nenhum objetivo, uma vida vazia, apequenada, sem nenhum sentido, sem ter ganho nada espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, de ter usado e abusado do cardápio material que estava exposto ali, exuberante para ele. Depois disso tudo, ele ainda comete um assassinato. Deixa que o ódio domine o seu íntimo, se sente humilhado, substituído por alguém mais novo, porque é o ciclo que não se encerra, porque sempre haverá alguém mais bonito, alguém mais rico, alguém mais forte, alguém mais inteligente, alguém mais alto, alguém mais bruto, alguém mais perigoso, alguém mais materialista, alguém mais violento. Sempre haverá.
como sempre haverá alguém mais amoroso, fraternal, caridoso, iluminado e elevado. A nossa posição é de impermanência e não de permanência. Mas esse espírito nunca pensou desse jeito, não sabia disso, não se interessou por isso e culminou num ato contra a vida do outro. Ato e ação essa que ele nunca teve autoridade nem permissão para fazê-la. Mas ele fez. Ele assassina uma cliente. Cliente. E naturalmente, como ele diz aqui, criminoso e ignorante como eu, logo fui encontrado e preso. É o triste fim de uma reencarnação, de uma oportunidade. Uma cadeia, colocado, encarcerado dentro de uma cela. Por quê? Porque ele escolheu, ele quis, ele desejou. Porque ele foi aos poucos construindo o seu caminho para a cela. Esse espírito, Paulo Marco, ele construiu um caminho que o levou até a cela. Ele não foi colocado lá. Ele foi pavimentando essa estrada. Naturalmente que isso ia acabar em alguma tragédia. O assassinato, o suicídio direto, indireto, consciente, inconsciente, são tragédias. Tragédias evitáveis, que não estão escritos na história, no plano reencarnatório de ninguém. Ninguém nasce para assassinar o outro. Portanto, encarcerado. E lá ele fica. O ingresso no cárcere foi meu fim. Morri um pouco por dia até falecer de vez. Não. Ele não morreu um pouco por dia quando estava preso. Ele morreu um pouco por dia porque todos nós estamos morrendo um pouco por dia. Hoje você morreu um pouquinho. Teu corpo já não é o teu corpo de ontem. Ele vai ter menos capacidade a cada dia que nós vamos avançando. Nós estamos morrendo pouco a pouco. A gente nasce para morrer. A gente reencarna para desencarnar. A gente não reencarna, não nasce para ficar aqui eternamente. Nosso local é em outra instância, em outro plano, em outra dimensão. Não é na matéria. Se ele tivesse refletido com ele mesmo e pensado, eu tenho a beleza física, mas isso não significa facilidade. Eu tenho a beleza física, isso não me faz diferente de ninguém. A minha beleza, a minha altura, a minha força, a minha fraqueza, nada disso. Minha cor de pele, nada disso me faz diferente de ninguém. Somos todos iguais, espíritos imortais. O que me diferencia do outro é o que eu trago dentro de mim. Meu comportamento, caráter e personalidade. Minhas escolhas, atitudes e ações. É isso que vai divergir um do outro. Nós somos espíritos imortais, filhos de Deus. Portanto, se hoje eu tenho a beleza, então isso me isenta do trabalho? E se hoje eu não tenho a beleza, isso então vai me empurrar ao trabalho? Porque esses são mecanismos que estão atrelados
as leis universais. A beleza, a riqueza, a pobreza, a falta de uma aparência mais equilibrada são ajustes das leis para nos apresentar o quê? O conhecimento de quem nós somos, os resgates dos débitos adquiridos lá atrás, a melhoria do que eu sou, minha evolução, minha meditação, meu entendimento, por que eu estou vivendo isso agora? O que eu posso fazer para melhorar a vida de todos e a minha vida? E não viver de maneira egoísta. Todos estamos morrendo um pouquinho todos os dias. O desencarne vai acontecer amanhã ou daqui um tempo mais elástico. Mas vai acontecer. E daí que vai acontecer? Qual é o problema? Nenhum. Desde que tenhamos construído uma construção, uma edificação sólida, que irá nos prover no futuro mais alegria do que tristeza, mais evolução do que queda. Desencarna então o personagem e aí abro meus olhos na escuridão. Mas queria abrir seus olhos aonde? Na luz? Nos resorts que tanto visitou, porque às vezes a gente abre o Instagram, ou um noticiário, ou um Facebook, ou um TikTok, ou eu sei lá o que mais que existe. E as imagens, as fotografias vão se sucedendo. Corpos, praias, resorts, festas, dinheiro, ostentação, luxúria. Todos iremos fechar nossos olhos no plano físico e abrir nossos olhos no plano espiritual. Ao abrir meu olho lá, no plano espiritual, ou ali no plano espiritual, ou acolá no plano espiritual, verei a escuridão? Vejamos uma questão rápida neste livro, o Livro dos Espíritos. Questão 771, Kardec pergunta o seguinte: que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores? Por que eu trouxe essa questão? Porque ela é antagônica ao comportamento do personagem Paulo Marco. Ela está do outro lado da margem do comportamento e dos desejos desse espírito, não é? O que ele desejou? Atender aos seus desejos únicos e exclusivos. A pergunta aqui de Kardec para o plano espiritual é: o que pensar daqueles que fogem do mundo para atender e aliviar, se devotar ao alívio dos sofredores? Aqueles que não buscam atender o seu desejo, mas o desejo do outro. Aquele que tem um cobertor, mais divide ou dá o cobertor para aquele que não tem cobertor. Aquele que foge do mundo, ou seja, Paulo Marco não fugiu do mundo, foi para o mundo, viveu no mundo, se esbanjou, se lambuzou com as coisas do mundo. O mundo lhe serviu uma mesa. E Paulo Marco se lambuzou, se empanturrou com as coisas do mundo. O que acontece então com quem não tem essa atitude? Com quem vira as costas para as coisas do mundo e vai ao encontro de quem sofre, que dedica uma vida ao outro, a servir e não a ser servido. O que acontece com esses? Resposta: estes se elevam rebaixando-se.
rebaixando-se. Jesus disse aos discípulos: aquele que deseja ser o maior, seja o menor. Aquele que deseja se elevar, que se rebaixe perante os homens. Jesus falou. Então, quando eu me rebaixo, não na falsa humildade, na falsa caridade, mas quando eu desejo servir de coração, eu me elevo. Esse é o salário de quem se rebaixa. Eles têm duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. De novo, eles têm duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. Duplo mérito. Está aqui uma receita simples, é só seguir ela. Segue ela. Segue essa receita. Vai ao encontro daquele que sofre, daquele que necessita, daquele que precisa. Busque orientar, elevar, acolher, abrigar, sem buscar o salário, sem buscar a contrapartida. Apenas haja no bem. E aí, desta maneira, estarás adquirindo um duplo mérito. E aí a gente retorna ao plano espiritual como? Melhores. Não fomos derrubados pela bola de boliche, chamada beleza. Não fomos derrubados pela bola de boliche chamada riqueza. Riqueza e beleza são das provas mais difíceis. É a bola de boliche que derruba os pinos. Somos nós. Quantas bolas de boliche já me derrubaram? Na vaidade, a bola de boliche chamada vaidade, a arrogância, orgulho. A bola de boliche chamada egoísmo. Eu sou um pino. Mas quando eu trabalho dentro de mim a resignação, quando eu trabalho dentro de mim a fraternidade, a caridade, a calma, a brandura, a passividade, a indulgência, eu como um pino de boliche, vou ficando tão sólido que a bola vem, bate em mim e não me derruba. Eu estou protegido. Eu estou encorpado. O corpo está fechado. Couraça protege. Mas eu é que vou construindo essas situações. De queda ou de elevação. De melhoria ou de piora. O seu arrependimento será a chave que abrirá a porta para o estágio em colônia espiritual. Arrependimento. Sem o arrependimento, não há como resgatar ninguém. Tanto aqui no plano físico, quanto no plano espiritual. Você pode desejar resgatar quem você quiser. Você pode ir na penitenciária, tirar os que estão lá retidos. Você pode ir no umbral, retirar os que estão retidos no umbral. Enfim. É questão de tempo. É tirar eles dos seus locais que eles vão retornar para esses locais. Porque esses locais servem para que estes que lá estão possam refletir, como ele aqui fez. O que ele disse? Se o objetivo era mostrar como tudo, diz Paulo Marco, pode ficar pior a acertar. Tudo ficou pior para ele? Ficou. Porque tudo pode piorar? Pode piorar, hein?
O que está ruim pode ficar pior? Pode. Dá para piorar? Dá. Tem espaço para que as coisas fiquem piores? Tem. Quem aqui me colocou atingiu sua meta. Ninguém colocou ele lá. Ele foi construindo essa escada que o levou até esse local. Pavimentou essa estrada. Ele mesmo. Chave que abrirá a porta. Ele se fechou dentro dele. Agora ele vai ter que se abrir. Eu estou fechado dentro de mim? E o que é que eu estou buscando? Essa é uma reflexão que precisa ser meditada sobre todos nós. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.